corpo inflamado não emagrece. Aqui na clínica eu recebo muitas mulheres que começam sempre pelos sintomas. Do cansaço, da indisposição, da insônia. A gente tem um carro, né? E o carro a gente não precisa, para ele andar a gente precisa colocar gasolina. A progesterona, né, que ela protege o endométrio, é o primeiro hormônio a reduzir, a começar a alterar. A atividade física é algo que eu falo sempre, eu falo que a gente foi feito para se movimentar. A própria menopausa, ela traz esse desânimo, né? Eu falo e fico toda arrepiada. Hoje é o nosso primeiro NutriCast de 2026. E você que me acompanha sabe que corpo inflamado não emagrece. Eu sou Milene Bravin, nutricionista, especializada em emagrecimento. E hoje eu vou falar de um assunto que é cercado de sofrimento, medo e desinformação. E o quanto a nutrologia e a nutrição precisam caminhar juntas nesse processo, nessa fase tão difícil da mulher. Por isso que eu convidei a doutora Brisa, que é médica, ela atende aqui na clínica e ela vai esclarecer um pouquinho sobre essa fase da mulher. Obrigada, Brisa, pelo convite, de você ter aceito o convite de estar aqui falando sobre essa fase. E me fala um pouquinho, por que a menopausa é tão mal compreendida assim? Primeiramente, boa noite, estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Agradeço muito pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Brisa, eu sou médica, clínica médica, atuo na área da nutrologia. E a menopausa, ela é muito vista pelas mulheres e pela sociedade como se a mulher ela fosse vista somente da ótica reprodutiva. Então, quando chega o momento da menopausa, muitas vezes a mulher ela não consegue mais se reconhecer como mulher, né? Porque ela é vista como que veio ao mundo para dar à luz, para gerar. Então, quando acontece, né, o momento ali da menopausa, ela pensa, poxa, agora entrei na menopausa e aí? Para que eu sirvo? Isso foi instituído, né, ao longo dos anos na sociedade, então hoje é um assunto pouco falado, então por isso que às vezes ela se sente, né, como se tivesse perdido a função. E não, é justamente aí que a vida mesmo começa. Com certeza, e é muito importante a gente falar sobre os sintomas, né, que eles não aparecem quando a mulher está na menopausa, eles aparecem antes. E por que a mulher precisa se atentar a esses sintomas? Principalmente porque eles aparecem antes da menopausa acontecer em si, antes da pausa da menstruação acontecer em si. Isso, então a gente tem, né, a menopausa é classificado quando a gente tem 12 meses sem a menstruação, e a perimenopausa, ou climatério, é o que vem antes disso. Então antes, né, de acontecer essa pausa, que acontece como uma data de aniversário para a mulher, ela lembra exatamente o dia que foi a última menstruação, acontece de os sintomas virem 1 a 3 anos antes, né, de acontecer. Então, sintomas como insônia, ganho de peso, dificuldade de perda de peso, indisposição, estresse, sintomas de esquecimento, né? Esses sintomas são negligenciados justamente porque a mulher pensa, ah, não, eu tô ficando velha, estou ficando cansada, é a minha rotina que tá corrida, aí são os filhos, a família, a casa, são tantas coisas que muitas vezes ela não pensa que pode ser ali a menopausa, né? E o que acontece? Porque a menopausa é a pausa da menstruação, né? Então, esses 12 meses que a gente falou. Mas antes disso, a gente já tem uma irregularidade. E é justamente essa irregularidade menstrual, irregularidade hormonal, né, que provocam esses sintomas que a gente falou. É muito comum isso acontecer. Eu falo porque aqui na clínica eu recebo muitas mulheres que começam sempre pelos sintomas. Uhum. E muitas das vezes eu pego os exames laboratoriais, os marcadores hormonais, e essa mulher ainda está com os hormônios aparentemente normais, mas com sintomas que gritam essa menopausa, esse climatério, né, que acontece nessa mulher. E quando a mulher ela não tem a informação, acesso à informação, muitas das vezes ela vai para um caminho que ao invés de melhorar, ela tende a piorar. Sim. Porque se ela não tiver a informação correta nessa fase da vida, é bem provável que ela adoeça. Adoeça engordando, adoeça com depressão, porque os sintomas, ele mexe muito. A mulher começa, eu costumo falar que ela é uma montanha-russa, né, Brisa? Isso. Porque tem dia que ela amanhece super bem e finaliza o dia mal. E os sintomas, eles confundem muito com outras doenças. Sim, né, Brisa? Exatamente. E me fala o que não pode ser normalizado nesses sintomas, nessa fase, antes da pausa da menstruação. Isso, é justamente esses sintomas que a gente falou, né? Do cansaço, da indisposição, da insônia, dos fogachos, né? Que são aqueles calorões que acontecem, da dificuldade da perda de peso. Então, eu costumo falar que, assim, é como se fosse um controle remoto, essa perimenopausa, esse climatério. Um controle remoto que tá acabando a pilha. Então, quando a gente vai tentar passar o canal, muitas vezes passa de vez e muitas vezes
o canal fica ali, não passa. E aí quando vai tudo de vez. E aí o hormônio, ele é justamente assim, é uma montanha russa. Muitas vezes a gente tem uma alteração muito grande, muitas vezes tem uma alteração leve. E é por isso também que os sintomas, eles são diferentes, né? De mulher para mulher. Então, umas sentem mais, outras sentem menos, né? E isso vai variar também de acordo com o ambiente, como essa mulher vive, né? Se ela já tem alguma doença instituída, né? Então, isso tudo vai culminar para a gente ter a piora desses sintomas que a gente está falando, né? E aí, essa mulher, ela deve ser olhada, né, de uma forma diferente e isso não deve ser negligenciado, não deve achar que isso é normal, que sentir essas coisas é normal, né? Mesmo que seja confundido com outras doenças. Eu costumo até fazer uma comparação, Brisa, quando os pacientes falam comigo, mas eu vou ao médico e ele sempre fala que não é o momento ainda de fazer reposição, de entrar com essa modulação. Eu costumo fazer a comparação. A gente tem um carro, né? E o carro a gente não precisa, para ele andar, a gente precisa colocar gasolina, trocar óleo, manter esse carro como se ele estivesse funcionando quando estava novo. Isso. E o nosso corpo ele precisa também dessas reposições para que essa mulher tenha qualidade de vida, viva como se tivesse numa idade normal, reprodutiva. Como você disse, a mulher ela precisa se sentir viva. Isso. E não é porque ela está passando por essa fase da menopausa que ela precisa se entregar, né? Ela morrer. Sim. Eu morri para a vida, eu morri para as coisas que eu preciso sentir, sim, né? E eu falo porque eu sou uma mulher 40 a mais. Eu tenho 43 anos, já entrei no climatério, já tenho pausa de menstruação e eu me sinto como se eu tivesse 30 anos, porque eu justamente trouxe para o meu corpo o combustível correto. E é possível não só viver isso na pele, tendo 43 anos, mas trazer isso para as nossas pacientes hoje. Sim. A gente vive isso na prática, hoje na clínica. E fala um pouquinho da importância da mulher entender que é possível ter vida na menopausa, né? Se sentir como se tivesse 30. Sim, né? Com certeza. Então, a reposição hormonal, quando muito bem indicada, ela deve ser iniciada na perimenopausa, no climatério, que a gente às vezes ainda não tem uma alteração no laboratório, como você falou que muitas pacientes chegam, né? A gente vê muitas pacientes chegando com esse quadro aqui, mas que ela já tem os sintomas. Então, esses sintomas, o que são? Alteração da progesterona e do estrogênio. A progesterona, né, que ela protege o endométrio, é o primeiro hormônio a reduzir, a começar a alterar, a gente ter irregularidade ali na questão da quando a gente está no climatério. Então, a gente precisa, né, iniciar a reposição desses hormônios corretamente, né, para poder conseguir trazer essa mulher de volta à vida, né? Melhorar esses sintomas, melhorar essa qualidade de vida, auxiliar no emagrecimento, na insônia, no estresse, né? Em todos esses sintomas aí que acabam acontecendo. E não somente isso, a reposição hormonal ela não vem para melhorar só o sintoma, ela vem para proteger de Exatamente. Osteoporose, proteção cardiovascular, proteção cognitiva e mental. Então, hoje a gente vê que a reposição hormonal, ela é iniciada antes dos 60 anos e com 10 anos, né, menos de 10 anos que entrou na menopausa, a gente tem um aumento, né, uma proteção de 30% a 48% dessas mulheres, né, como que a gente vê que auxilia essa reposição hormonal. E quebra um tabu muito importante na mente de muitas mulheres que chegam aqui e falam assim, não, mas eu não posso fazer reposição hormonal porque eu tenho histórico de câncer de mama na família, eu tenho histórico. Isso precisa ser avaliado, claro, né? Mas entender que a reposição adequada, no momento certo, ela vai trazer não só a prevenção de várias doenças, como também do próprio câncer. Né? Isso aí, então a gente tem que a reposição hormonal iniciada no tempo, né, correto, ela traz muito mais proteção à mulher, traz muito mais benefício do que ela não ser feita, né? Então hoje tem vários estudos aí que mostram o benefício da reposição hormonal na proteção cardiovascular, como a gente falou, na proteção contra a osteoporose, né, cognitiva, então é super importante a reposição hormonal. E necessária. É muito importante a gente falar sobre o momento também da qualidade de vida dessa mulher, né? A gente está falando de sintomas, né, que não podem ser confundidos e nem normalizados, mas existe também uma relação dessa mulher chegar nessa fase acima do peso, inflamada. Qual é a correlação da menopausa com o processo inflamatório? Por exemplo, uma mulher muito acima do peso, que está inflamada, com insulina alterada. O que você acha importante a mulher se preocupar primeiro com essa fase ou primeiro com a parte da reposição? É importante a gente lembrar também que, como eu falei, né, dos hormônios da progesterona e do estrogênio, quando a gente tem a queda do estrogênio, a gente, né,
A menopausa, por si só, já é um processo inflamatório crônico, né? Então, que gera uma inflamação crônica, né? Ali de baixo grau. Então, a gente tem que essa mulher, ela já está inflamada, a queda do estrogênio provoca piora dessa inflamação. Então, quando ela chega com mais doenças, né? Por exemplo, a mulher já tem um lipedema, já tem uma endometriose, já está acima do peso, já tem um percentual de gordura elevado. São doenças que somam ali para aumentar e ainda exacerbar esses sintomas que ela tem. Então, muitas vezes a gente precisa de cuidar dessa mulher, limpar a casa para iniciar a reposição hormonal de forma adequada, porque senão o organismo também inflamado, ele não vai saber o que fazer ali com aquele hormônio. Então, muitas vezes a gente tem que, né, organizar, fazer isso para poder iniciar a reposição Eu sempre hormonal. falo com os pacientes, quando chegam aqui pensando em emagrecer, mulheres 40 a mais, que estão acima do peso, com outras doenças, outros processos inflamatórios, intestino desregulado, lipedema, insulina alterada, tireoide. O primeiro passo é arrumar essa casa nutricional, esses hábitos, até porque o tecido gorduroso ele tem uma correlação com a produção natural de hormônios dessa mulher. Ou seja, uma mulher muito acima do peso, ela tem uma produção de hormônio X, e quando ela emagrece, desinflama, a tendência é que esses hormônios fiquem ainda melhores. Melhora a testosterona, melhora a progesterona, melhora o estrogênio. Não quer dizer que eles vão se regularizar, mas eles vão se estabilizar de uma forma mais saudável. Sim. A gente vai ter um ambiente mais favorável para trabalhar essa mulher, para ela vir, de fato, ter vida, não só com relação à menopausa, mas a parte física, nutricional, porque que adianta também, né? Vir com os hormônios num corpo todo inflamado, como a Brisa falou, ela não vai ter benefício nenhum, não vai sentir de fato o que é necessário sentir nessas reposições hormonais, sem arrumar o que é necessário, né, Brisa? Isso, com certeza. E me fala aqui, o que você acha importante para a mulher, assim, de início, quando pensa em menopausa, além da nutrição, além da reposição hormonal, o que você fala para essa mulher também priorizar? Bom, a gente sempre vê que na medicina, né, na nutrição, a primeira coisa é o estilo de vida. Então, hábitos saudáveis, então, alimentação saudável, uma atividade física, né, vão fazer com que a atividade física é algo que eu falo sempre, eu falo que a gente foi feito para se movimentar. Né? Nossos hormônios, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Enferruja, né, Brisa? Sim, com certeza. Fazer uma atividade física, para muitas mulheres, iniciar esse processo de atividade física é um pouco pesado, né? A própria menopausa, ela traz esse desânimo, né? E muitas vezes eu brinco com as pacientes. Não é falta de força de vontade, né? É entender que você está numa fase que precisa ser cuidada, e que, em conjunto disso, se movimentar, porque uma coisa vai contribuir para a outra, e ganhando hábito. Né? A musculação, por exemplo, que é uma atividade física que para muitas mulheres traz resistência. Eu não gosto de ir para academia, o ambiente é ruim, eu não gosto de ir lá pegar peso. Mas não é sobre gostar, é sobre ter que fazer a musculação, porque o músculo, ele é um órgão. Eu falo que ele não faz parte de uma estética. Ter músculo depois dos 40 passou de ser só estético. É saúde, porque ele tem um papel endócrino muito importante nessa fase da menopausa. Sim, com certeza. E a gente tem que essa queda do estrogênio, né, resistência insulínica, aumento do cortisol, provoca uma queda da massa muscular, uma baixa massa muscular. Então, geralmente, as mulheres, elas já vêm com baixa massa muscular, tem um gasto calórico reduzido, né, então precisamos entrar aí, de fato, para poder melhorar todo esse organismo. E aí, a massa muscular é muito importante, porque a gente começa a perder massa muscular a partir de 30 anos de idade. Então, a partir dos anos, a gente vai perdendo um pouquinho de massa muscular. Então, como é importante a gente conseguir preservar, porque muitas vezes essas mulheres que, né, nunca fizeram uma atividade física, nunca se alimentaram da forma adequada, comendo proteína, carboidrato, fibras, nutrientes, enfim, elas já chegam com uma massa muscular reduzida. E para a gente recuperar isso na menopausa, que já é um estágio que a gente tem uma dificuldade de ganho de massa, né, é mais difícil, mas quando feito de forma correta, né, orientada, com a parte nutricional, com a parte hormonal, a gente consegue um
sucesso muito grande, né? Muitas vezes a mulher acha, não tem um ânimo, mas é porque realmente ela ainda não encontrou, né, o que faltava, que é a reposição hormonal, que é uma orientação correta, né? Então, muitos médicos hoje têm medo de iniciar a reposição hormonal, muitas vezes pela desinformação mesmo, né? Que realmente tem que ser iniciada a reposição hormonal nas mulheres que têm indicação, né? Então, precisamos fazer toda uma investigação, toda uma consulta, né, para poder iniciar. Não é a mulher chegar e a gente iniciar sem fazer todo um rastreio. É por isso que eu falo que precisa ser integrativo. Não é um trabalho só da nutrologia ou só da nutrição, tratar essa mulher de forma completa, total. É um ambiente que a gente precisa cuidar de forma total, porque tudo é importante nessa fase. É uma fase muito delicada, que as mulheres precisam ter um olhar muito, muito cuidadoso, que não é só sobre hormônios, que é sobre ter um ambiente saudável para esses hormônios terem uma ação de fato eficaz e benéfica para a saúde da mulher, porque muitas das vezes também a mulher chega aqui na clínica vindo de reposição hormonal num ambiente muito inflamado. Sim. E acaba fazendo, né, o contrário. Ao invés dessa mulher melhorar, ela está mais inchada, mais inflamada, engorda, queda capilar. Por que isso acontece, Brisa? Por que a mulher que chega aqui, não, mas eu fiz reposição hormonal e todo mundo sempre me falou que eu ia ter benefícios e tudo. E por que aconteceu isso comigo? Foi porque o ambiente estava inflamado, ela não tratou isso antes? Ou existe também uma correlação, por exemplo, do tipo de hormônio, sim, da via, da dose, que é o que eu falo muito, que para ser... o hormônio, para ser saudável e veneno, ele está na linha da dose, da via e da conduta, né, do médico, né, de entender que aquele ambiente ele precisa ser mudado para depois vir com a reposição. É de fato isso, Brisa? Sim, com certeza. Então, além de tudo que a gente falou, né, do organismo da mulher, ele está inflamado e não está preparado para receber reposição hormonal, a gente tem, né, sobre isso, a proteção, como a gente falou, do hormônio, né, que a gente tem que olhar, né, para quem que é indicado essa reposição hormonal, a via de reposição, a gente tem a reposição sobre via oral, implante, transdérmico, que é o gel, que é o adesivo, né, então a gente tem que ver qual é a melhor via de reposição para aquela mulher. Precisamos de ver qual é o hormônio que está sendo utilizado, né? As doses utilizadas. Então, assim, as mulheres, a gente sabe que a menopausa vai chegar para todo mundo, mas nem todo mundo vai viver da mesma forma. Então, assim, tem que ser um olhar muito individualizado e sentir muito realmente o que essa mulher, né, está sentindo, como que ela está respondendo a essa reposição hormonal, avaliar de fato os exames laboratoriais após, né, a reposição hormonal, acompanhar, ver se realmente aquela reposição é para ela, né? Então, eu costumo dizer assim, que eu gosto de muito sentir a paciente, né? Porque eu gosto muito de saber o que ela está sentindo, como que a gente pode conduzir isso da melhor forma para que ela passe por esse período, né, de forma mais leve. E eu falo, assim, como eu disse no início, que não só por viver essa fase hoje na pele, né, tratar as pacientes aqui junto da nutrologia e com a nutrição, e que sempre começa pela nutrição, como a gente está dizendo, que precisa estar num ambiente saudável, menos inflamado, para que essa reposição tenha, sim, uma eficácia, viver isso na pele. Porque hoje, tendo 43 anos, vivendo o climatério, esse início da menopausa, e fazer o que eu faço hoje, e ter a qualidade de vida que eu tenho, mais do que nunca, isso me move de uma tal maneira, porque é como se em mim, eu preciso fazer com que outras mulheres sintam o que eu sinto. Sim. O quanto é possível viver esse momento, essa fase, e ter, sim, energia, ter disposição, treinar como eu treino, faço crossfit, faço natação. Eu sou não só um exemplo de mulher 40 a mais, de viver o climatério, de poder estar nessa fase e passar por ela feliz. Por isso que eu falo, não, eu preciso trazer mais informação, eu preciso que essas mulheres entendam da importância de cuidar de todos os processos, de ter qualidade de vida. E eu quero saber da Brisa, se você pudesse dar um conselho hoje para uma mulher que está na menopausa ou que acha que ainda não está na menopausa, que está sentindo sintomas e não linka ao climatério, qual conselho que você daria para essas mulheres 40 a mais? O melhor conselho é não negligencie sintoma algum, né? Todos os sintomas que você tiver, se tiver na dúvida que está no climatério, que está na perimenopausa, né, menstruação falhando, para se informar, né, buscar um profissional de qualidade para poder investigar se realmente está na perimenopausa, se está próximo ali a questão da menopausa, né, para a gente iniciar a reposição hormonal quanto antes. Então, não negligenciar os sintomas é a principal dica. Outra dica importante,
gente, não basta fazer reposição hormonal. Tudo isso que a gente falou tem que estar linkado. Se a mulher não tiver esse estilo de vida, ela não vai ter melhora, né? Não vai responder a reposição da forma que a gente gostaria. Porque a gente vê, às vezes a gente faz reposição em uma mulher, ela tem a vida totalmente diferente, e você que faz a sua reposição hormonal é ativa, é viva, consegue fazer tudo, né, de forma tão agradável e passar por esse processo de forma tão leve. Então a mulher também tem que entender e entrar nesse processo de vez, né, e querer realmente desinflamar, se alimentar melhor, né, usar a reposição hormonal de forma adequada. E outro hormônio também que a gente, né, não abordou, que elas vêm muito trazendo, é a testosterona, né? Exatamente, porque a grande maioria acha que a reposição hormonal ela começa pela testosterona. Isso. E quando na realidade a Brisa já deixou bem claro que o primeiro hormônio que entra em deficiência, em declínio, quando a mulher começa a ter falência ovariana, é a progesterona. E eu falo que a progesterona, gente, é o hormônio da felicidade. Eu falo porque, eu novamente vou falar, eu vivo isso na pele. Entrar dentro do meu carro, do nada, sentir uma tristeza que eu nunca tive, um aperto no coração que eu nunca tive. Isso antes da reposição. E a vontade do choro vem, o calorão, a perna soa durante a noite, do nada, eu acordo, eu tiro a coberta e o calor em cima, o ar-condicionado em cima, aí dá frio, você se cobre. E a progesterona faz parte disso, desses sintomas principais que começam a aparecer na mulher, e não a testosterona. Mas a testosterona tem um papel importante, né, Brisa? Com certeza. Mas a testosterona ela tem que ser muito bem indicada para a mulher, né? Então não é qualquer mulher que vai entrar com a reposição da testosterona, diferente da progesterona e do estrogênio, né? Então precisamos ver por quê. A testosterona ela pode aumentar também o risco cardiovascular quando é feito, né, de forma indevida. Então a gente geralmente observa, né, sintomas como secura vaginal, às vezes secura ocular, né, uma indisposição. Então precisamos aí observar os sintomas de fato para conseguir entrar com a testosterona da forma melhor possível, para que não traga nenhum malefício a essa mulher. Existe uma via mais indicada para o uso da testosterona, por exemplo? Isso ou varia de paciente para paciente? Pode variar de paciente para paciente, mas em geral a gente faz a via transdérmica, né? Que é a via do gelzinho mesmo, né? É muito importante, né? A gente está finalizando o nosso podcast. Queria muito agradecer a Brisa, porque esclareceu muitas coisas importantes nessa fase. A gente precisa ouvir mais o nosso corpo, não normalizar os sintomas. Viver essa fase é uma fase muito delicada, que muitas mulheres chegam aqui achando que está falhando na vida, quando na realidade ela está faltando se olhar mais e se cuidar mais. Eu falo que a gente não pode cuidar de tudo sem antes cuidar da gente. Se a gente não está bem com a gente, eu falo e fico toda arrepiada, porque de fato é algo muito real na vida das mulheres. Elas cuidam tanto do outro, da família, do filho, da casa, do trabalho, e vão se esquecendo. Aí quando chega nessa fase da vida, que exige um olhar maior para elas ficam perdidas, adoecidas e vão só se afundando. Então é muito importante se ouvir, se cuidar nessa fase, né, Brisa? Com certeza. Entender que desinflamar o corpo, nutrir o corpo é muito importante para que você tenha qualidade de vida, para que você venha depois com uma conduta hormonal em seguida e trabalhar isso de forma conjunta, sempre. Que não é só uma coisa isoladamente e que precisa, sim, de um contexto total. Eu quero te agradecer. Muito obrigada pelo esclarecimento, foi maravilhoso. Gostaria de agradecer, né, por estar aqui presente. Se a gente pudesse ficar falando de menopausa, a gente ficaria falando a noite toda aqui sobre terapia de reposição hormonal, sobre os sintomas da menopausa, que são muitos, né? Então, assim, tem uma gama ainda, um livro, né, de coisas pra gente poder falar. Mas, em resumo, é isso que a gente mais vê chegando aqui no consultório, são mulheres muitas vezes frustradas e sem informação, né? Então, por isso que é muito importante a gente olhar para essa fase com muito cuidado e que a vida só está iniciando, como de fato a gente falou. E é uma fase muito gostosa e para essas mulheres, né, aproveitarem com leveza, porque todas, né, merecem ser felizes, viver essa fase da forma mais leve possível. É isso. E se você tem dúvidas sobre a menopausa, sobre o climatério, sobre o que a gente conversou, deixa aqui nos comentários e eu te espero para o próximo episódio.